Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. No dia 14, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno um projeto de lei que prevê a promoção de mecanismos colaborativos de financiamento para projetos culturais. A partir de agora, a gente vai entender como que essa medida pode impactar a cultura aqui em Juiz de Fora. Você, no início, já falou dessa e de várias outras formas das pessoas poderem ajudar a cultura, mas vamos falar sobre, a princípio, esse projeto de lei. Sim, porque vem acompanhando, né, a tecnologia, uma nova forma que tem dado muito certo para vários outros projetos, e agora isso poder acontecer para a cultura também é uma vitória. Isso. Esse projeto de lei, se não me engano, é do Augustinho Patrus Filho, do PV. O que ele faz, na verdade, é convergindo já com o Ministério da Cultura, é colocar as leis de incentivo cultural em Minas Gerais numa plataforma online passível de financiamento coletivo, que a gente conheceu com o nome estrangeiro, né, o estrangeirismo de crowdfunding, que é a tradução literal de financiamento coletivo. O crowdfunding, que já vem sendo utilizado no Brasil, tem uma plataforma de shows muito famosa que chama Queremos, que é um crowdfunding de atrações internacionais, nada mais é do que vários cidadãos que às vezes compartilham de uma mesma feição cultural, de um mesmo fã de um mesmo grupo, uma mesma banda, e pretendem juntos, coletivamente, financiar esse projeto ou trazer o evento. Então eles vão numa plataforma digital, procuram lá se existe aquele evento em questão nessa plataforma, se existe ele vai e destina. Na verdade ele doa. Aí a doação dele só vai ser contabilizada se o montante total necessário para a execução do evento for atingido, que são os crowdfundings. Então, se não atingiu, retorna o dinheiro, estorna normalmente via cartão de crédito. Se atingiu, o evento acontece e ele ganha o ingresso, porque ele foi o patrocinador. Esse conceito ele já é muito antigo, já tem uns 10, 12 anos, e em inúmeros países, principalmente naqueles que têm a lógica mais comercial para promoção cultural, funciona muito bem por conta do próprio apelo do produto. O que vem se estudando no Brasil é ativar as políticas de destinação tributária através do mecanismo do crowdfunding, que é o caso dessa lei. Essa lei é uma lei autorizativa que permite o governo de Minas, caso ela tramite, ainda falta o CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, caso ela seja aprovada também pela CCJ, vai à votação, aprovou, autoriza o governo de Minas a lançar uma plataforma de captação de recursos através da destinação tributária online. Por que é interessante explicar isso? Muita gente acha que as leis, e corretamente, porque é muito mal difundindo a informação, as leis de destinação a projetos socioculturais, aí pode ser esportivo, cultural, lei da criança e adolescente, lei do idoso, lei da mobilidade, o PRONON, que é o câncer, que são as leis que hoje se permitem creditar imposto, principalmente imposto de renda, no caso de Minas ICMS, para as empresas de lucro presumido, em apoios culturais, sem que esse dinheiro seja captado pelo governo, ou seja, uma renúncia. O governo fala, não vou captar essa parte do imposto devido e você vai destinar para um projeto de sua escolha e vai me ajudar a fiscalizar se esse projeto está sendo bem executado. Caso o projeto não seja bem executado, você não vai destinar de novo, né? Muitas empresas utilizam esse mecanismo porque elas têm montas financeiras suficientes para sozinhas sustentarem um projeto. Mas uma pessoa física, vou dar um exemplo que é o exemplo mais exitoso hoje, que é o médicos de um plano de saúde de Belo Horizonte que se juntaram. Isoladamente, cada médico poderia ir em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por ano, baseado no imposto de renda deles. R$ 2.000, por mais que seja eles deixam de pagar imposto ou aumenta a sua restituição, mas ele via vários projetos de 300, 400 mil, 1 milhão, ele fala, não é suficiente, o meu aqui é uma gota no balde. Então ele deixava de fazer, por não acreditar na potência do projeto. Então, você não tinha um agente catalisador que pegasse várias pessoas, ou seja, pegasse todos nós aqui da mesa, o que pode cada um, e gerasse um montante maior, e esse montante seria suficiente para o projeto acontecer. Então, pessoa física, né,
O cidadão, ele se afastou dessas leis, ele na verdade nunca utilizou, e as empresas acabaram se utilizando mais. Aí tem uma discussão, né, Zé Luiz, meu professor, que a classe artística, com uma certa razão, reclamava da Lei Rouanet, entendendo que era só pessoa física, ou até da ICMS aqui de Minas, falando que as empresas escolhiam projetos alinhados com os objetivos empresariais e não com os objetivos culturais. Isso aí era o grande problema. É, né? Um grande problema. Como é que um pobre de um grupo aí do interior de Minas e tudo poderia chegar agora um projeto belíssimo aí que não foi aceito. E, de repente, os bancos, né, Itaú Cultural, etc., eles tinham uma força, né? O CNBB é uma coisa maravilhosa e tudo, mas eles têm uma força total nesse sentido. E eles vão alinhar os projetos com o marketing cultural que eles querem realizar. Um exemplo fácil de se perceber isso, a gente teve, através da Lei Rouanet, que vale a pena explicar, 2 projetos para a comunidade LGBTS. Um do Santander, que foi o Cree Museum, em Porto Alegre, e o Itaú Cultural, no MASP, fez uma exposição. A partir da... Por que isso é alinhado com o marketing cultural? No caso do Santander, não foi. Então, a partir da repercussão, principalmente para quem é contrário a essas políticas afirmativas, o Santander retirou o projeto. O Itaú Cultural não, ele bancou, porque o marketing cultural do Itaú é para aproximação com o público jovem, para o público LGBTS, então para ele era também um artifício de marketing. E esse debate, ele estressa um pouco a comunidade artística por conta dos interesses outros que as empresas sempre terão. No caso aqui eu falei um exemplo positivo do Itaú Cultural, mas você tem exemplos negativos também. Mas a pessoa física não. A pessoa física ela só vai apoiar um projeto que ela gosta, que ela acredita, sem nenhum tipo de interesse. Porque para ela não faz promoção individual de CPF, isso não existe. Porque agora, por exemplo, o espetáculo do Oficina, o Rei da Vela, né? Ele vai ao Rio, agora na Cidade das Artes, e é um grupo de pessoas, a Bel Kutner, são artistas que resolveram bancar o projeto para levar a Oficina ao Rio, uma coisa que, porque no Rio hoje não se leva nada, né? Sim. O Crivella não está deixando nada acontecer. E eles estão fazendo isso como um ato de muita coragem, né? E agora o que vai ser permitido é que todos nós pagamos imposto. Agora eu vou explicar como é que funciona o mecanismo. Para quem tem uma receita acima de determinada faixa, é descontado 27,5% do imposto de renda, aí você tem uma faixa de 15% e vai reduzindo. Vale a pena mais para quem já está na faixa de 27,5%. Então, e você tem 2 modalidades. Se você é assalariado, você é descontado na fonte. Então, para quem tem olerite, é sempre bom explicar, o professor universitário, você recebe seu salário e vai vir lá, desconto do imposto de renda, 27,5%. Você já é retido na fonte, então se você doar para um projeto cultural, no exercício anterior você aumenta a sua restituição. A restituição é porque, em tese, o imposto de renda financia vários serviços, o governo assume que parte do serviço pelo qual você contratou você não usufrui. Então, se você tem um plano de saúde, logicamente você não usufrui do SUS, aquele montante do imposto de renda que iria para o SUS, ele é restituído a você, porque é um cidadão que não utiliza o serviço. Nesse caso, se você doa para um projeto cultural, aumentou sua restituição. No caso que foi colocado aqui anteriormente, caso de você ser um profissional liberal, prestador de serviço, ou tem algum rendimento tributável, como aluguel, fundo de investimento, CDB, qualquer tipo de rendimento ao longo do ano que seja tributável, você paga além do que você já teve de recolhimento de fonte, caso seja assalariado e tributável, ou no caso de profissional liberal, no final do ano você faz a sua declaração de imposto de renda, quanto você ganhou e quanto você vai pagar de imposto. Ao destinar para um projeto cultural, você abate. Então, se eu ia pagar 10 mil de imposto de renda e destinei 300, 400 reais para um projeto cultural, eu vou pagar 9.600. O que tem sido feito agora, e essa lei converge nisso, é criar uma plataforma online onde os cidadãos localizem projetos para fazer a destinação, para ele deixar de ser aquela gota no oceano, aí ele vai encontrar lá o projeto do Grupo Oficina. Aí o Zé Luiz, professor universitário, paga imposto de renda e fala, não, esse eu não quero destinar 300, 400 reais. E eu posso fazer isso agora na minha declaração, que eu tenho que fazer até abril agora? Você deveria ter feito. A declaração é sempre exercício anterior, né? Então, se eu vou dar o meu exemplo.
anualmente eu destino para projetos socioculturais. Então, eu destinei ano passado para o projeto Gente em Primeiro Lugar, aqui do Juiz de Fora. Eu ganhei o recibo, agora eu vou fazer minha declaração de imposto de renda, eu comunico através desse recibo online, eu subo ele, né, faço um upload dele para o sistema da Receita e vou aumentar minha restituição. Caso eu tivesse a pagar, eu abatiria. Então, no seu caso, se você destinar hoje, você vai fazer para o ano. Você vai ter o benefício financeiro em 2019. Caso for abatimento, aí, na verdade, você só reduz do a pagar. Por isso que a melhor época de captação é dezembro. Porque a pessoa ela vai já abater do exercício posterior ou ela diminui o prazo de restituição. Tem um limite? Tem, vou explicar o limite no próximo bloco. Daqui a pouquinho, então. A gente agora vai para mais um rápido intervalo, o último do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Nilson, você ia fazer uma pergunta. Com referência ao limite para você fazer essa doação, existe? Existe e é importante cada mecanismo que você for utilizar vai ter um limite diferente, porque no Brasil tem inúmeros. Vou pegar alguns. No caso, por exemplo, da Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela permite para empresas de lucro real 4% do imposto a pagar. No caso de pessoas físicas, que é o nosso caso aqui, 6% do imposto a pagar. A Lei do Esporte, a gente citou o projeto que um Clube do Rio está fazendo, que chama Sócio Anjo, que ele destina para projetos olímpicos do clube, para sustentar atletas olímpicos que não têm finalidade lucrativa, 1% para a empresa jurídica de lucro real, e no caso do pessoa física é 6%, mas aí tem uma pegadinha. No caso da pessoa jurídica, você soma. Então, a jurídica ela pode 4% para a Lei Rouanet, 1% para o Ministério dos Esportes, 1% para o Ajuda ao Câncer, 1% para o Fundo da Mobilidade, 1% para o Fundo do Idoso e 1% para o Fundo da Criança e Adolescente, ao todo dá 9%. Então, toda empresa de lucro real ela pode até 9% do imposto de renda a pagar destinar para inúmeros projetos de inúmeras ordens. No caso de pessoa física, são 8%,
sendo que no limite de 6%, esporte, cultura, fundo da criança e do adolescente, fundo do idoso, e tem mais um que eu esqueci, e Pronon, que é auxílio ao câncer, e mobilidade, 2%, disputando entre si também. Então, no caso, 8%. Então, se eu pago 10 mil de imposto, explicando basicamente, se eu pago 10 mil de imposto, eu posso até R$80 destinar, não é isso? 1%, 10 mil, daria 10 mil, não, seria R$800. 800. Eu posso até R$800 destinar. R$600 eu posso distribuir 200 para um projeto de esporte da minha cidade, 200 para um projeto de cultura da minha cidade, 200 para o fundo do idoso da minha cidade, 200 para o fundo da criança da minha cidade. Os outros 200 eu posso dar 100 para o Fundação Ricardo Moisés, por exemplo, que tem projeto, e outros 100 para, acho que o fundo de mobilidade da prefeitura para ações de mobilidade pública. Então, não sei se o fundo está constituído, mas eu poderia fazer isso. Então, eu pego o que eu vou pagar de imposto e rateio para inúmeras atividades. E aí a importância do crowdfunding, porque assim, eu vou dar R$200, como eu vou ajudar o grupo de teatro oficina? O grupo de teatro oficina precisa de 80 mil. Só que se todo mundo for doando um pouquinho, vai juntar os 80 mil. Então, para eu ter certeza que as pessoas vão doar além de mim, cria-se a plataforma online, que vai ser fiscalizada pelo Ministério da Cultura. Lá eu rastreio o projeto cultural, vejo quanto ele já arrecadou, se ele está indo bem. Às vezes eu vou ter medo de ser o primeiro a doar para um projeto, então você já arrecadou um pouco positivo, e faço minha contribuição. Caso o projeto seja executado, eu recebo a contrapartida daquele projeto. Muitos projetos têm contrapartida, por exemplo, ganhar o ingresso, ganhar um livro, quando é um lançamento de livro. Porque atualmente, inclusive, a gente vê Juiz de Fora, está acontecendo isso mais. Agora, recentemente, o pessoal do Gustavo Burla fez um livro sobre pôquer, né? Isso. E que eles fizeram justamente a célebre vaquinha. O crowdfunding. Né? E tem lá no Rio também, Bruno, uma opção de montagens estão sendo feitas dessa forma. Isso. Mas essa não é a pessoa ajudando o companheiro, né? Isso. Na verdade, essas vaquinhas elas funcionam sob a lógica da compra. Se eu tenho um livro que é um produto físico, né, um produto tátil, esse livro ele vai custar R$40. O que eu faço é garantir a venda. Então eu falo que se 10 mil pessoas comprarem meu livro a R$40, eu consigo zerar o custo de impressão e de execução do livro. Então ele divide o livro em 10 mil cotas de 40, e você, quando ele lançar o livro, você já tem o seu garantido. Mas, Rômulo, aí não chega nem a ser doação, porque você vai ter o produto. Já tem até uma firma que faz isso, não? Tem várias. Tem várias firmas várias. Que as pessoas entram e... Isso, e é sempre normalmente por cartão de crédito, e caso não seja executado, retorna o dinheiro. Estouro. Mas isso aí não é via lei de incentivo. Que a lei essa lei aí, as pessoas, para serem beneficiadas, para que você faça doações, essas pessoas são cadastradas. Isso, elas vão ser Existem inscritas. Algumas empresas que estão autorizadas a receber doações? Como é que então, é? na verdade, a plataforma, isso ainda está em discussão, porque nem a lei federal nem a estadual foram aprovadas ainda, como eu disse, elas estão na comissão. A ideia é que haja um chamamento para algumas empresas gerirem a captação online, né, que seria essa vaquinha virtual. Sobre os projetos aptos a receberem, eles têm que se inscrever. Se for uma lei federativa, seja ela Ministério dos Esportes, Rouanet Audiovisual, tem que escrever no Ministério Gestor. Então, no caso do que eu falei do clube, ele escreveu no Ministério dos Esportes. No caso dos projetos culturais, você vai escrever no Ministério da Cultura. No caso do audiovisual, você vai escrever na Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine. Os fundos, eles são abertos municipalmente, né? Então, Juiz de Fora tem o fundo do idoso, o fundo da criança. E aí o projeto tem que ser submetido ao fundo municipal. Então, que em Juiz de Fora abre edital todo ano, recebe os projetos do fundo da criança e adolescente para destinar as verbas captadas. Então, aí a gente fala para o proponente olhar a sua área de afeição, escolher em qual projeto você vai submeter para começar a captar. E a parte cultural? Já existe? Você está falando que tem adolescente... Não tem fundo. Né? O fundo que você tem é o Fundo Setorial do Audiovisual, mas ele é de uma outra lógica. Você tem a federativa, você tem a Lei Rouanet. Sim. Estadual, você tem a Lei do ICMS. Certo. Que mas você diz que análogos. Municipalmente tem que ter... Só o fundo da criança, do adolescente, só o fundo do idoso. Esporte, cultura, cinema não precisa. Não? Não. As leis de esporte, cultura e cinema são mais modernas.
E aí tem uma outra questão, que políticas públicas elas devem ser orientadas pelo órgão responsável. No caso do Fundo da Criança e Adolescente, você tem uma série de parâmetros a seguir, porque você está lidando com criança. Então, não se autoriza, não existe lei que faz o repasse direto para um órgão. Né? Porque você vai lidar com criança, você tem que ter alguma supervisão do poder público. No caso da cultura, não. É autorizativa mesmo, eu autorizo você a destinar para o meu projeto e a gente se entende. Se você achar meu projeto ruim, você vai reclamar para o Ministério da Cultura depois. Falar que não foi suficiente. Mas é importante, acho que é tudo muito complexo. A gente sabe da complexidade. Infelizmente é complexo, mas é um exercício de cidadania por 2 motivos. A gente avalia diariamente, através dos noticiários, o quanto o nosso imposto não retorna no serviço esperado. Então, de certa maneira, emancipar o cidadão de parte daquilo que ele contribui socialmente, através do seu imposto, para que ele escolha os projetos que ele acredite, que ele confie, que ele ache que é interesse social. Seja ele de câncer, seja ele para esporte, seja ele para cultura, para criança. Então, é importante o exercício de cidadania, porque o imposto você já paga. Então, você já parte do princípio que todo mundo paga imposto. Se livrar do imposto de renda não é fácil, né? E para quem gostou da conversa, a gente sempre orienta ou procurar a Funalfa. A Funalfa, desde o ano passado, a gente vem realizando painéis, a gente tem profissionais treinados, a gente fez uma capacitação, ampliou a capacitação dos que já existiam lá, para tanto o empresário ou pessoa física que queira apoiar, quanto a pessoa que queira escrever, seja em qual lei for, a gente dá orientação, não só necessariamente a cultura, mas seja ela qual for, outra área. E segundo, entre nos sites oficiais do governo, pesquise como fazer, converse com o seu contador, todo contador conhece o mecanismo, a gente sabe que no Brasil, por ser muito burocrático, a gente passa para os contadores a árdua tarefa de fazer o nosso imposto de renda, então que converse com o fala assim, olha, eu tenho desejo de doar esse ano. E eu peço, a gente faz um trabalho já com a Sinerscom, que é o Sindicato dos Contadores local, de treinamento. A gente tinha uma certa desconfiança dos contadores, não desconfiança, mas não é um trabalho a mais que ele vai ter. Então a gente fez um trabalho, a gente tem que agradecer, inclusive, tanto o Conselho Regional de Contabilidade quanto o sindicato local venha trabalhando junto com a Funalfa para treinamento dos contadores para dirimir dúvidas. E se seu contador falar que não é difícil, complicado, insista. Porque isso é importante para a sociedade, importante para Juiz de Fora. Com certeza. Bom, nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado a todos por toda a informação que vocês trouxeram. Debatedores, até semana que vem. Que Deus Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Você também assiste a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.